Esta semana foram completados 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz, além de recordar a memória de todas as vítimas do nazismo. É importante responder também a uma outra pergunta: o que levou a humanidade a criar uma verdadeira indústria de extermínio de seres humanos? Qual a importância para os dias de hoje de lembrarmos desse episódio emblemático e dramático da história do século XXI? Nós conversamos sobre isso com o jornalista e professor Marcos Gutermann. Ele é neto de sobreviventes do campo de Auschwitz e um dos maiores especialistas em nazismo no Brasil. Doutor pela Universidade de São Paulo e editorialista no jornal Estado de São Paulo, Gutermann também é autor do livro Nazistas Entre Nós, que conta a história de oficiais nazistas que, após a derrocada do regime, encontraram refúgio em outras partes do mundo e tocaram a sua vida após a guerra como se nada tivesse acontecido. Quer ver essa entrevista? Então já deixa o seu like, faz sua inscrição aqui no canal, ativa o sininho e acompanhe com a gente esse Livros de Notícia de hoje. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Marcos, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite e conversar com a gente hoje sobre esse tema tão importante. Você é autor do livro Nazistas Entre Nós. Conta um pouco sobre o que é esse livro. Nazistas, os grandes oficiais nazistas, os que sobreviveram na guerra. Alguns, foram levados a julgamento em Nuremberg, mas o regime nazista não era só aquilo. Quer dizer, o Terceiro Reich era uma máquina burocrática formidável, muita gente participando não apenas da área administrativa, mas da área dedicada ao extermínio, ao Holocausto, enfim, ao esforço de guerra, e toda essa turma não deixou de existir da noite para o dia. Então esse pessoal, acabou a guerra, esse pessoal ou se acomodou em governos dentro da Europa no pós-guerra, ou simplesmente, por serem criminosos de guerra notórios, alguns notórios criminosos de guerra, fugiram da Europa e foram buscar refúgio em lugares em que eles consideravam mais ou menos seguros. Majoritariamente Estados Unidos e Argentina, no caso da América Latina, e em alguns outros lugares, como Brasil, Bolívia, Paraguai, enfim, se acomodando, muitos deles usando o próprio nome, quer dizer, não se sentiram nem ameaçados ao ponto de trocar de nome, trocar de identidade. Muitos deles mantiveram o próprio nome, eram conhecidos nas comunidades que frequentavam, todo mundo sabia o que eles tinham feito e, mesmo assim, a maioria deles não foi incomodada pela justiça. Meu livro, de um modo geral, trata disso. O quanto essa migração foi significativa para o Brasil? Quantos oficiais ou burocratas nazistas vieram para cá? Então, foi bem pouco significativa do ponto de vista numérico. Você teve bem poucos. Assim, o Brasil não estava no radar desses oficiais nazistas, porque eles achavam o Brasil um lugar quente, um lugar miscigenado, uma comunidade alemã bastante reduzida, era bem pouco parecido com a Europa em muitos aspectos. Então, eles não se sentiam identificados culturalmente, nem socialmente com o Brasil. Então, o Brasil não estava no radar de praticamente nenhum deles. No entanto, os que vieram para cá eram gente muito importante. O caso do Mengele, que vocês sabem, foi o oficial nazista médico responsável pela seleção dos responsáveis, ou considerado o símbolo ali dessa seleção que se fazia dos prisioneiros judeus que chegavam em Auschwitz. Então ele, com o polegar, dizia para cá ia sobreviver, para lá ia ser exterminado, e mulheres, crianças, velhos, enfim, ele selecionava quem ele queria, inclusive para os experimentos médicos dele. Esse cara morreu aqui em São Paulo, em Bertioga, e o Stangl, que
foi chefe do campo de Treblinka, ele tinha, né, já falecido, mais ou menos 900 mil mortes nas costas, uma coisa bastante significativa. E ele também não escolheu o Brasil em primeiro lugar, ele veio para o Brasil depois de passar por outros lugares, Síria, enfim, outros países, até que ele chegasse ao Brasil e se instalou bem, se instalou aqui em São Paulo também. Além dele, teve um sujeito cujo apelido era a Besta de Sobibor, que era um cara que era um dos guardas lá do campo de Sobibor, também um campo de extermínio importante, e ele veio também, ficou aqui em São Paulo. Então, veja, são poucos os que eu estou citando, mas são caras muito importantes, assim, que têm uma história muito importante na indústria do extermínio nazista. Essa semana nós completamos os 75 anos da libertação de Auschwitz, o maior campo de concentração nazista em um local onde foram exterminados cerca de 1 milhão de pessoas, em sua maioria judeus. Por que nós devemos lembrar dessa data? Bom, a gente deve lembrar, tá? Isso é a primeira coisa, né? Não é o lembrar só para lamentar os mortos, óbvio que isso é a coisa, realmente, acho que é a coisa mais importante, mas não é a única questão aí envolvida. Meus avós estiveram em Auschwitz e sobreviveram, né? Senão não estaria aqui. Então, é óbvio que a gente tem que lembrar deles, tá? Mas o que significa Auschwitz? O que significa o extermínio? O extermínio não é uma obra de um punhado de malucos que resolveram exterminar um povo. Você não chega ao Holocausto, você não chega a Auschwitz, a indústria da morte, se não houver uma cultura, uma vontade política, uma determinação por trás disso, todo um povo envolvido, todo um continente envolvido, porque essas coisas aconteceram nas barbas dos principais governos europeus na ocasião. Todo mundo sabia o que estava acontecendo, pelo menos desde 1942, quando a ordem da solução final foi dada, e ninguém moveu exatamente um dedo para interromper a marcha da morte. É isso que a gente tem que lembrar. O que constitui essa mentalidade que permitiu o Holocausto. Eu acho que essa é a lembrança que a gente tem que ter, e não podemos esquecer, e ainda mais vivendo momentos estranhos que a gente está vivendo atualmente, em que você tem um discurso mais radical à direita e que pressupõe um nacionalismo excludente, como é o caso, porque o problema não é o nacionalismo, não. O nacionalismo é uma coisa importante, né? Constituinte do Estado moderno. Depois das grandes revoluções, a gente tem o nacionalismo como constituinte do Estado. Agora, você tem nacionalismos e nacionalismos, né? Nós estamos vivendo a ressurreição do discurso nacionalista excludente, daquele que escolhe quem vai fazer parte da nação e quem pode fazer legalmente parte da nação e quem não deveria fazer parte da nação. E acho que a grande lição do Holocausto é dizer, olha, gente, olha no que dá. Manter esse tipo de discurso, manter esse tipo de mentalidade. Isso não é brincadeira. As pessoas morrem. Vai acontecer de novo. O Holocausto não é isso que eu estou dizendo, mas assim, você permitir que pessoas percam os direitos, o direito a ter direitos, que é o que a Hannah Arendt dizia, né, sobre os direitos humanos. Direitos humanos não é uma brincadeira. Direitos humanos é você incluir pessoas no corpo jurídico, dizer, olha, essas pessoas têm direito a ter direitos, né? E esse nacionalismo excludente, ele justamente seleciona quais as pessoas podem ou não estar na comunidade. E se a pessoa não pode estar, ela vai ser... O passo seguinte é a segregação e o passo seguinte é o extermínio, né? No limite. Você falou sobre a Hannah Arendt. Um dos principais conceitos da obra dela é a ideia de banalidade do mal, a noção de que o mal se instala quando se torna banal entre as pessoas. Na sua opinião, até que ponto o mal está se banalizando no Brasil? Então, vamos revisitar um pouco essa expressão que é tão falada e pouco conhecida, né? Está no livro Eichmann em Jerusalém. Eu não sei se o pessoal sabe, mas eu acho que vale a pena contar a história. A Hannah Arendt,
pensadora, é difícil qualificá-la, né? Porque ela dizia que não era filósofa, ela dizia, eu sou uma cientista política, então vamos respeitar a Ana Arendt. Ela disse que era cientista política, então vamos aceitar. Ela, muito curiosa sobre essa história do totalitarismo, ela já tinha produzido um livro chamado Origens do Totalitarismo, que ela fez todo um ensaio enorme, aliás, recomendo firmemente a leitura, sobre como é que chegamos, né, a esse ponto, quer dizer, desde o imperialismo, passando por questões raciais, até chegar no totalitarismo propriamente dito. Então, ela já era uma pessoa bastante conhecida. Aí, Israel prendeu Eichmann, Adolf Eichmann, que era considerado, na ocasião, até hoje o sujeito, o burocrata do extermínio, né? O sujeito que pensou ali os horários dos trens para levar os presos até os campos de extermínio e dali serem exterminados e tal. Então, era um sujeito muito importante, não na hierarquia, ele era até um cara, do ponto de vista hierárquico, bastante médio, né, na hierarquia nazista, mas era um cara que botou a mão na massa, era o sujeito que desenhou uma parte considerável ali da logística do Holocausto. Era um burocrata. Esse cara ele estava vivendo na Argentina, aliás, é um dos casos que eu conto no meu livro, né? Entre nós ele estava na Argentina e ele foi capturado por Israel nos anos 60 e levado para ser julgado em Jerusalém. E em Jerusalém, a Ana Arendt entendeu que ali era um caso importante e, mais do que isso, ela queria ver pessoalmente um carrasco nazista. Ela queria ver. Né? A ideia inicial dela era testemunhar, ver a reação, como é que era pessoalmente. Era uma curiosidade jornalística mesmo. Né? Então, ela propôs à New Yorker, que é uma revista importante lá dos Estados Unidos, existe até hoje, uma série de reportagens. Olha, eu vou lá cobrir, como jornalista, o julgamento do Eichmann. E foi. Né? E escreveu uma série de artigos para a New Yorker que quase não saíram publicados porque eram extremamente polêmicos. Exatamente porque ela, como cientista política, como pensadora, ela não se limitou a fazer a reportagem, mas ela procurou interpretar o fenômeno do mal que estava ali na frente dela, sentado no banco dos réus. Quem estava sentado no banco dos réus? Um burocrata comum e desimportante ou o mal em si, incorporado naquele sujeito? Nenhuma coisa, nenhuma. E ela vai explicar. Eu aqui, obviamente, nesses poucos minutos que a gente tem aqui, é difícil de explicar, mas aí ela vai, a partir da constatação de que aquele sujeito era um sujeito comum, apenas um burocrata, incapaz de pensar sobre os seus próprios atos, não é que ele fosse irresponsável, ele sabia perfeitamente o que estava fazendo, mas ele era incapaz de refletir sobre o que estava fazendo, era uma coisa automática, burocrática. Aí ela forja a expressão banalidade do mal, porque ele exercia o mal de maneira banal, como se fosse trocar de camisa, como se fosse a coisa... Não, é um dever. Tanto que ele diz assim, eu só estava cumprindo ordens, mas isso não é uma desculpa. Isso é a realidade. Na cabeça dele, ele dizia, olha, eu não fiz nada além do que estava, no que tinha sido ordenado e que eu zelosamente cumpri. Então, eu acho que, não sei se eu me fiz entender, mas a banalidade do mal nos dias de hoje, eu acho que é possível aplicar. Esse termo é a gente praticar coisas moralmente reprováveis, atos moralmente reprováveis, sem perceber o que está fazendo, porque isso tem projetado como uma prática. Verdade, Marcos. Um desses maus que precisa ser vigiado, sem dúvidas, é o antissemitismo. Na tua avaliação, em que medida o antissemitismo está presente no Brasil e como a gente deve lidar com esse fenômeno? Então, olha, o antissemitismo é uma estupidez mundial, né? E milenar. Tá? Então, não vai acabar. Essa é uma questão... Não vai acabar. A gente só tem que constatar e saber como lidar com isso. Não vai acabar. No caso brasileiro, é Brasil, né? Brasil é aquela coisa, acomoda tudo. Aqui o nosso racismo é cordial, o nosso antissemitismo é cordial. Eu nunca fui agredido, mas eu sofri antissemitismo. E às vezes o antissemitismo é até positivo. Vocês judeus dominam a academia. Só tem judeu nas grandes universidades. Pô, só tem judeu banqueiro, né? Quer dizer, vocês só se dão bem, né? Junto, embutido no elogio, você tem a caracterização de um povo a partir de um estereótipo
que serve tanto para o bem como para o mal. No momento em que servir, que não for mais conveniente me agradar, eles usam o mesmo argumento para dizer o contrário, com o objetivo invertido. O judeu é igual a qualquer um, com suas características, seus defeitos, igual. Esses dias estava acontecendo esse debate fantástico, que eu acho inacreditável, já me perguntaram em outras ocasiões, por que os judeus apoiaram o Bolsonaro? Quem? O que? Vocês pegaram o RG de cada um? Mas é uma loucura isso, uma loucura. Não tem um velho ditado que diz, onde há 2 judeus, há 3 opiniões. Por que será? Né? Porque eles não se entendem, nem não tem como. Entendeu? Então, vai dizer, os judeus apoiam isso aqui, não apoiam nada. Né? Ou apoiam, mas enfim. Então, assim, só para explicar, o antissemitismo existe, no Brasil, inclusive, só que aqui é tropical, né? Aquela coisa meio assim, vai, né? Então, aí, não é que nem você tem na Europa um negócio. França é absurdo. Tá? Os judeus franceses estão todos indo embora de lá. Indo embora, estão indo para Israel, estão fugindo da França. A França é complicado. Os caras não podem usar o kippá na rua, porque são agredidos, é outra coisa. Matam gente em mercearia judaica. Isso é antissemitismo, né? Essa foi a nossa entrevista com Marcos Gutermann. Ele é jornalista, editorialista do Estadão, doutor pela USP, um dos maiores especialistas em nazismo no Brasil, autor do livro Nazistas Entre Nós. Nesses 75 anos da libertação de Auschwitz, além de recordar a memória de todas as vítimas dessa monstruosidade que foi o nazismo, essa tragédia humanitária, a gente também precisa reafirmar a importância do princípio liberal mais básico de todos. Todos nós somos iguais em nossa condição humana e todo indivíduo tem direitos fundamentais que não podem jamais ser relativizados. Por isso mesmo, nós do Livres seguiremos fazendo a nossa parte, defendendo a liberdade por inteiro e para todos. Esse foi o Livres Notícia dessa terça-feira, 28 de janeiro de 2020. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, acompanhe com a gente os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.